Tá gravando? Tá. Oi, gente que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Então, nossa, eu não lembro quanto tempo eu fiquei sem fazer vídeo, mas eu tô aqui pra fazer o vídeo pra vocês. E é isso. Bom, acho que meu último vídeo foi o react, né? Então, mas eu li esse livro aqui e esse livro aqui é muito bom. Esse livro ensina muita coisa. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o livro em si. Eu li esse livro 2 vezes. Esse livro não é meu. Esse livro minha madrinha que me deu. É a Jaciara que me deu esse livro. E esse livro é de Augusto Cury, né? Ele é PhD, ele é um escritor, psiquiatra e fez mais de 22 bilhões de livros. E o nome do livro é Inteligência Socioemocional, como vocês estão vendo aqui. E, bom, esse livro tem muita informação dentro dele. Basicamente, ele fala sobre a psique em si, né? A psique é o estudo da alma, o estudo das emoções e tudo. E quando ele começa aqui falando, principalmente ele fala o começo do livro sobre a memória RAM. O que seria a memória RAM? A memória RAM acontece desde o nascimento. Você desenvolve a memória RAM. É só você pensar num computador aí. O que é a memória RAM? Tudo está guardado na memória de um computador, certo? Então, é só você pensar como é o desenvolvimento. E então, né? Mas o que seria o desenvolvimento? Dentro desse livro, Augusto Cury mostra outros nomes, né? Nomes para a sociedade, né? Nomes como Jean Piaget e Freud. E tem outros nomes aqui também dentro desse livro. Mas eu gostaria de enfatizar esses dois nomes, Freud e Piaget. Mas tem também Jung, Paulo Freire, Thomas Edison, Descartes, Kant, Gandhi, Mandela e enfim. Mas não se esqueçam da memória RAM, porque é muito importante isso. Mas ele começa falando e explicando sobre o porquê que a gente está aqui, porquê de tanta solidão, porquê de tanto caos, assim, porque não sei você, mas eu me sinto assim, né? Me sinto meio só. E a solidão é isso, né? Você se sente só. E bom, ele já começa falando: o humor triste e a angústia estão aumentando. Você acha que a angústia em você está aumentando? A solidão está se expandindo e o diálogo está morrendo. A qualidade de vida está deteriorando-se. Ele já começa falando isso nos capítulos. Bom, mas e depois disso? Depois que você começa a se desenvolver, né? Você passa por solidão, por tudo isso. Você começa a ter estímulos estressantes, certo? E isso desenvolve o SPA, é o que ele destaca aqui. Isso é Augusto Cury, tá? Eu não cheguei ainda na parte de Jean Piaget e nem de Freud. Eu tô falando de Augusto Cury. Ele fala sobre SPA. SPA é Síndrome do Pensamento Acelerado. Tem muitas pessoas que não param de pensar. Elas pensam o tempo todo estão pensando. Estão com o pensamento acelerado: o que eu vou fazer hoje? Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, tem que pegar isso, tem que fazer isso. Então,
ele fala exatamente sobre isso. Então, o que causa isso? São um estresse. É para você aliviar seu pensamento, sabe? Tudo isso causa um circuito na nossa mente. O que você pode fazer para aliviar esse circuito? Então, você tem que se acalmar. Eu acho que você tem que se acalmar, né? É o que eu entendo sobre isso. Isso causa muito estresse mesmo. A síndrome do pensamento acelerado. Bom, ele também fala aqui nesse livro sobre janelas light e janelas killers. As janelas light são tudo aquilo que acessa a nossa memória e que traz alívio, né? Você tem que ter pensamentos positivos e não pensamentos negativos. Tem várias frases aí que pode ajudar quanto a isso. Bom, uma delas que eu gosto muito é que você, vamos supor, eu gosto muito de assistir filmes. Isso me distrai. Tem gente que gosta de séries, né? Enfim, eu sou de filmes. E tem um filme que é muito antigo, que eu gosto muito, que se chama Peter Pan, né? O Peter Pan, mas é o Peter Pan antigo, que se chama. É, é, é Peter Pan mesmo. E ele tem uma cena que o Peter tá, tá chamando a Sininho. E ele fala: Eu acredito em fadas. Acredito, acredito. Ou seja, ele está tendo um pensamento positivo sobre aquilo. Ele acredita, ele tem uma fé. Ele tá mentalizando. Ou seja, você traz aquilo de bom para si, sabe? E tem outra frase também que eu gosto muito de um outro filme que é sobre o Harry Potter. Todos temos luz e trevas dentro de nós. Basta qual lado escolher. Então, é basicamente isso. Acessar as memórias light, sabe? Você trazer aquilo para si. E basicamente tem coisas do dia a dia também que você pode trazer para si, né? Eu, por exemplo, sou muito só. Eu sou só o tempo todo. Eu vivo com a minha mãe, então eu tenho depressão, sim, mas eu fico só no meu quarto, então eu assisto várias coisas e essas coisas me trazem coisas boas. Então você tem que pensar em coisas boas. Se você sai com seus amigos, você tem que pensar em coisas boas que estão com os seus amigos. Se você tem alguém, você tem que pensar em coisas positivas. É isso, é basicamente isso. Acessa as memórias lights, não as memórias killers, sabe? Enfim. E vamos falar sobre Jean Piaget. Jean Piaget já acessou o desenvolvimento de outra forma. Tem o pré-operatório, operatório formal e operatório concreto. O pré-operatório... Peraí que tá aqui. Deixa eu ler aqui, peraí, que tem muita coisa aqui nesse livro. É muita informação, gente. Sério mesmo. Mas voltando ao assunto de Augusto Cury, porque ele que escreveu esse livro, e ele falou também sobre duvidar, criticar e determinar. O que seria isso? Duvidar. Cara, você tem que duvidar das coisas. Você não pode, simplesmente... Você não pode simplesmente acreditar em tudo que você vê, sabe? Tem muita informação aí que as pessoas simplesmente só acreditam e pronto. Não é assim. Você precisa duvidar mesmo. Será que isso é verdade? Será que tá certo isso? Sabe? As pessoas simplesmente acreditam nas coisas muito fácil. E não é assim que a banda toca, tá ligado? Então, mas você que decide, tá ligado? Deceder, duvidar
criticar e determinar. DCD, decide aí. Mas a verdade é essa. Duvide. Você tem que duvidar. A sua capacidade é sua, tá ligado? Então é isso. Agora falando sobre Jean Piaget. Um suíço biólogo e psicólogo. Nascimento 9 de agosto. Safira. Nascimento 9 de agosto de 1896. Morte 16 de setembro de 1980. Fez sua faculdade na Universidade de Genebra. Então, Jean Piaget fez o desenvolvimento do pré-operatório, operatório formal e operatório concreto. O pré-operatório começa ali do 0 aos 2 anos. Pré-operatório é quando a criança começa, vamos supor, a engatinhar, dar os primeiros passos, essa coisa toda, entendeu? Então você tem que começar a deixar a criança se desenvolver ali. E ela começa a pegar os objetos e tudo mais. E essa coisa aí, você tem que deixar ela aprender sozinha, mas também ajudar a ela. Você não pode deixar ela tão sozinha assim. Mas ela vai aprender a duvidar, a criticar, entendeu? Você tem que saber fazer com que ela duvide, critique e determine também, sabe? O operatório concreto. O operatório concreto é você fazer com que a criança, depois que ela dá os primeiros passos, a minha mãe tá passando aqui. Depois que ela dá os primeiros passos, ela começa a se desenvolver mesmo. Falou. Ela começa a se desenvolver mesmo. Você cresce, vai observando os objetos ao seu redor, entendeu? Ela vai começando a saber as escolhas, o que é fazer da vida, entendeu? Mais ou menos ali pelos 7 anos que a criança já entende o mundo ao seu redor, né? Que já tem a capacidade de saber o que é da vida. E o formal, né? A criança já é adolescente, já sabe muito bem onde pisa, onde vai, o que faz, e é isso tudo aí. E é isso aí. Bom, agora eu quero falar sobre Freud também. Freud é muito interessante. Eu gosto muito de Freud porque Freud foi o pai da psicanálise e ele deixa muito retratado que as pessoas precisam ter a liberdade de expressão, sabe? Ele ajuda pela análise. Ele analisa as pessoas pelas expressões. Vamos supor, Sigmund Freud na teoria do desenvolvimento, fase oral. Tudo começa num 1 ano de idade. O bebê sente o certo tipo de prazer por conhecer objetos também, mas pela boca. Por isso é tão importante a amamentação. Na fase anal. Depois a criança se desenvolve até os 3 anos e aí começa a defecar e aprender a entender seu próprio corpo e senti-lo. Ele ou ela vai entender o uso dos objetos ao seu redor, como o uso do papel higiênico para se limpar. E a fase fálica, que é a fase final. Quase o final do desenvolvimento, da teoria do desenvolvimento de Sigmund Freud, onde a criança se desenvolve e fica uma adolescente e já sente o desejo pelo sexo oposto ou não, depende. Bom, tem algo que eu gostaria de falar sobre o complexo de Édipo, que inclusive também está na mitologia. Cara, então, tudo isso que eu falei aqui é basicamente Jean Piaget também falou, né? Mas só que ele tem uma diferença que tudo para ele é baseado na libido. Então, na fase oral, a criança bota as coisas na boca, quer sentir o gosto, né? Na fase oral, a criança se toca, né? Sente seu corpo, ela tá sentindo, não no exterior em si, mas como é que eu posso dizer? Em Jean Piaget olha para o exterior,
Freud olha pro interior. E aí vem o complexo de Édipo, que eu escrevi tudo aqui, mas basicamente o complexo de Édipo é a história que... Complexo de Édipo é a história que Édipo era um menino. É uma tragédia, né? É uma tragédia grega escrita por Sófocles no século V a.C. A história conta sobre a profecia de um oráculo. O oráculo era Delfos, filho do rei Laio e da rainha Tebas, que dizia que Édipo mataria o pai e se casaria com a mãe. Édipo foi perseguido e isso causou a morte do pai em meio a uma batalha. Édipo ia para batalhar com o pai e, ao enfrentar trabalhadores, seu pai estava em uma carruagem e aí houve uma batalha. Foi assim que aconteceu a morte de seu pai. Então ele estava na carruagem e o Laio pediu para, que era o pai, né? Pediu para parar a carruagem, mas o Édipo não quis deixar que a carruagem parasse. E ali houve uma batalha, né, com os empregados, com os trabalhadores, e acabou tendo uma guerra. E o Laio acabou morrendo, que era o pai dele. E tem mais informação aqui. Édipo nasceu príncipe da cidade de Tebas, filho do rei Laio e da rainha Jacosta. Ao nascer, foi levado ao oráculo Delfos, onde foi profetizado que Édipo se tornaria um herói após matar o pai e desposar a mãe. Desencantado, uma cadeia de desgraças. Isso, vocês entenderam. Desencantando uma cadeia de desgraças. Causava a ruína da casa real. Segundo a versão de Esquilo e Eurípides. No entanto, o oráculo antecedeu a concepção para impedir que Laio tivesse um filho. Desconsiderou o aviso e Édipo nasceu. Aterrorizado e querendo frustrar a profecia, Laio e Jacosta resolveram trazer um cervo e jogá-lo na encosta de uma montanha. Cinteirão, com os pés amarrados e trespassados com uma corrente, corria nos pés e nas mãos. Foi jogado aos lobos. Um cervo então o salvou e apiedou-se do bebê, que era Édipo. Então, depois disso, Édipo foi acolhido e adotado por Pólibo e Mérope. Édipo então cresceu como príncipe em Corinto, acreditando ser um filho legítimo. Ou seja, ele foi adotado e um cervo salvou ele e depois ele achou que era filho legítimo, mas não foi, né? Anos depois, adulto, Édipo procurou o oráculo Delfos novamente para repetir a profecia de que seu pai iria morrer. Então, foi isso. Essa foi a história de Édipo. Édipo foi... Mas depois dessa história aí... Aconteceu o quê? A pior parte da história. Aconteceu que o Édipo casou com a mãe. Aí depois que ele casou com a mãe viu que tinha casado com ele e ele viu que tinha casado com ela. Aí Édipo pegou e furou os próprios olhos, porque viu que tinha feito uma borrada, né? Porque, pô, enfim, vocês entenderam aí a história aí. Muito doideira. Mas foi isso aí. Essa é a história de Édipo. É um complexo, né? Porque Édipo queria ficar com a própria mãe. E Laio
não queria, porque lá era o pai dele, mas tava na profecia isso. Enfim, essa é a história. E é isso. Acho que o vídeo ficou muito longo, mas, como eu falei, essas são as teorias de Jean Piaget, de Freud e Augusto Cury. Voltando aqui no livro de Augusto Cury, tem muita informação, galera, muita mesmo. Eu li esse livro 2 vezes. Muita informação. Tem uma parte aqui, essa página é 110. Se não formarmos sucessores ousados, estrategistas, empreendedores disciplinados, as famílias serão fragmentadas, as empresas entrarão em falência e as nações em decadência, e os recursos do meio ambiente se esgotarão. A ascensão e a queda de famílias renomadas, de empresas poderosas, de impérios imbatíveis, como o romano, ocorreram porque se destruiu a formação de sucessores e foram produzidos em massa herdeiros dissipadores. Estava falando aqui sobre herdeiros e sucessores. Ou seja, aqui nesse livro também fala sobre de nós não sermos sucessores, nós não sermos herdeiros, nós sermos sucessores. Nós temos que ser sucessores de uma boa sociedade, sabe? Nós não temos que ligar para herança, entendeu? Nós temos que ligar para suceder uma boa sociedade, ter uma boa população, sabe? É isso, tem muita coisa nesse livro. Papo reto mesmo. Enfim, o vídeo ficou longo. Olha só, 22 minutos de vídeo. Se você viu até aqui, se gostou de algumas informações aí, é isso aí, pô. Falei demais. Gastei muita saliva aqui. Gostou? Deixa o like. E é isso aí. Obrigado por assistir. Valeu!